Empresário, você também acredita que vender mais significa que seu negócio está crescendo? Deixa eu te falar, nem sempre isso é verdade, porque você acaba aumentando as vendas, mas continua com os mesmos problemas financeiros de antes. Então, o que acontece? Você comemora, vende mais, mas esquece de fato de analisar se o lucro aumentou, se o caixa melhorou, se sua margem de lucro, margem de contribuição está crescendo também. Aí você acaba trabalhando mais, vendendo mais, tendo mais custos e menos resultados. Então, sem mais delongas, bora aqui para o nosso sistema Decontro, que eu vou te mostrar um exemplo para que você consiga analisar de forma assertiva ali o seu financeiro. Então, bora lá. Logo que você abre o painel, você consegue analisar aqui, ver de cara o resultado líquido da sua empresa, depois que você desconsidera ali também as movimentações não operacional. O resultado operacional é antes das movimentações não operacionais. A gente já vai ver ali também como é que funciona. Aí tem a receita, tem os custos variáveis, tem a margem de contribuição. Você pode ver aqui que aqui tem um percentualzinho do seu lucro, né? Em relação ao seu faturamento, quanto foi o resultado operacional e o resultado líquido da sua empresa, e a margem de contribuição também. E aqui você consegue visualizar os indicadores, esses dois indicadores aqui, que é a margem de contribuição e o resultado operacional. Lina, mas o que é resultado operacional? É lucro ou prejuízo da sua empresa. A gente botou aqui o lucro, né? Que é o lucro ideal para o seu modelo de negócio. Mas, Lina, qual é o meu modelo de negócio? Você vem aqui e seleciona e vai conseguir visualizar o lucro do seu modelo de negócio. Lina, mas eu não sei qual é o meu modelo de negócio, onde que ele se encaixa, se ele é um varejo, um atacado, enfim. Você vem aqui, clica aqui também, você consegue na descrição aqui entender melhor qual pode ser o seu modelo de negócio. Caso você não saiba, pode chamar o nosso suporte também, que a gente consegue te ajudar, tá bom? Mas vamos deixar aqui, ó, no varejão, mas o varejo tá bonito. No varejo, aqui eu já sei quanto eu tenho que ter de lucro, de 12 a 15, né? Em média ali, pode ser mais, pode ser menos, mas em média, tá? Vai ter que depender muito também do cenário. Ó, tá 3%, então tá muito abaixo. Então eu analiso o que vem antes do meu lucro, as despesas, margem de contribuição, mas eu já consigo ver também que a minha margem de contribuição tá abaixo, né? Tá um pouco abaixo, aí você vai entender se nesse mês você comprou um pouquinho a mais. Por que você comprou um pouquinho a mais? Ah, porque eu vou vender mais também no próximo mês, enfim. Então, você consegue analisar. Então, sempre olhar o indicador e ver se ele está dentro. Se não estiver dentro, você olhar sempre o que está acima desse indicador. Aqui da margem de contribuição, o que está acima? O meu custo e a minha receita. Então, o que eu tenho que fazer? Analisar o custo, quais são os custos que eu tenho. Então, eu venho aqui, tanto no meu, em relatórios, né? Eu posso ver em fluxo de caixa, que eu analiso mês a mês. Eu posso ver na DRE, mas a DRE não é caixa. A DRE é dizer que a sua empresa é lucrativa, mas não significa que tem caixa. Então, o fluxo de caixa diz que a tua empresa está com caixa ali. Tá? E você também pode analisar no comparador, que é o que a gente vai apresentar aqui, que fica ó, do ladinho. Tá? Então você vem aqui em comparador, ai, meu custo está muito alto. Você vai visualizar, foi em qual custo? Aí você abre, foi imposto, só paguei imposto também esse mês. Olha, então você consegue entender. Essa conta é uma conta teste que eu faço lançamento para mostrar as funcionalidades ali do sistema, tudo bem? Então às vezes vai ter um lançamento só em um lugar, como a gente está falando sobre vender mais, não significa que você está tendo lucro. Então a gente vai vir aqui nesse exemplo. Então eu vim aqui, selecionei o último mês, né? Como se fosse aqui no fluxo de caixa, um mês ou outro, mas eu coloquei aqui porque aqui só fica duas linhas e dá para a gente ver melhor, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu coloquei o primeiro dia do último mês e coloquei o último dia e assim fiz desse mês também. Estou fazendo no projetado porque é uma conta teste, não tem nada no realizado. Eu só lanço ali os projetados para a gente fazer o teste, tá bom? Já vem para cá o realizado e teria que lançar também aqui, ó. Por exemplo, eu venho aqui, né? Tem esse pré-preenchido, ele pega a informação do meu último lançamento, já tá tudo aqui. Aí, por exemplo, eu botei salário de funcionário 9 mil, escolho a data aqui, e já vai lá no meu projetado. Aí o realizado eu tenho que preencher essa aba aqui também, caso eu vá preencher. Aí eu boto aqui, ó, e preencho, tá bom? Tipo isso. Aí vai aparecendo realizado. Tá? Mas a gente não tá falando, a gente tá falando agora de entender por que você vende e não tem lucro, tá? Então, nesse caso aqui, no mês anterior, eu faturei 12.937, número bem bagunçado ali, diferente desse mês aqui que foi 26 mil. Faturamento aumentou ou não aumentou? Aumentou. Mas vamos lá, que é importante você analisar. Aqui é análise vertical. O que é análise vertical, Lina? É quanto aquela conta representa em relação à sua receita. Por exemplo, a receita sempre vai ser 100%. Mas quanto do meu custo variável, quanto de custo variável eu gastei em relação à minha receita? Quanto eu tive que pagar? Nesse caso aqui foi 74% de custo variável. A gente pode ver aqui também no painel, que está em agosto, né? Mas a gente pode ver aqui também no painel tem essa informação. Aqui está agosto, eu estou analisando aqui
junho, tá? Mas aqui tá agosto, tá? Então, ó, é isso aqui. Quanto de custo, quanto do meu dinheiro eu paguei em custo? Foi 58%, tô falando em agosto. Então, você consegue visualizar também quanto sobrou de margem de contribuição, 41%. Mas teria que sobrar, o correto seria sobrar pelo menos 45 a 55. Então, sobrou menos. Então, eu tenho que tomar uma ação. Vou reduzir meu custo e vou aumentar a minha receita. Lembrando, não é vender mais, é vender produto que te trazem lucro. O que adianta você vender um produto que te traz 10% de prejuízo, que te traz prejuízo? Vai aumentar a receita, mas o custo aumenta, porque você tem que repor essa mercadoria. Você tem que pagar imposto em cima desse faturamento. E imposto, a gente sabe que não é barato. E você não vai ter lucro. Então, é vender, mas produtos que trazem lucro e reduzir ali os custos, tá? Imposto, sabemos que para reduzir tem que dar uma boa conversada com o contador, né? E o resto dá para reduzir. Você consegue vir aqui e visualizar é o que? Nesse caso aqui, porque já estava aberto, ó, nesse caso aqui, imposto, mas o imposto está muito alto. Qual foi o imposto? Qual custo variável está muito alto? Qual é o custo variável ali? Aí você vê, tá, foi com tributações, custos financeiros. Você vê, foi o Simples Nacional. E você consegue identificar de fato a dor. Foi o Simples Nacional, raio de simples. Então vai lá, fala com o contador. Contador, meu imposto está muito alto. Por quê, contador? Ele vai te explicar, né? Nesse cenário aqui, então a gente falou da análise vertical, certo? Análise vertical. Em relação à minha receita, quanto aquilo representa? Margem de contribuição sobrou 25. Só que se eu vim aqui, o meu teria que ser 45. Se eu vim aqui, julho, só não vou mudar, mas se eu vim aqui em julho, tá abaixo. Aí vem aqui as despesas fixas, você vê ali. Foi quando? R$ 15 em quê? Pessoal com quê? Foi pro Labore, R$ 15 pro Labore. Fiz só um lançamento bem aleatório para a gente poder testar aqui a ferramenta, tá? Aí eu vejo o lado B. Lado B, você vê que a sua receita cresceu. Uau, faturei, pá, pá, pá. Mas olha a diferença de resultado operacional da sua empresa. Olha, você faturou 12 mil ali, mas conseguiu gerar um lucro de 3 mil. Você faturou 26 mil e conseguiu gerar um lucro de 900. 900 reais, não é mil, 900 reais. Então, aqui você consegue visualizar também a análise vertical, que eu já falei. Então, esse seu lucro representou 3%. Mês passado representou 23%. E quanto é que você teria que fazer? De 12 a 15. Então, mês passado você vendeu menos, mas lucrou mais, ou seja, deu muito mais certo. Deu muito mais certo. Então, não é sobre vender mais, é saber gerir o seu financeiro. Claro que aqui também não tem despesa fixa ali e tal, mas é sobre isso, você entender os números e saber, tá? E aqui, o lucro reduziu. Como eu falei, eu fiz uns lançamentos bem aleatórios só para mostrar a diferença, como você analisa. E o que fazer depois que você viu, tá? Reduziu ali o meu lucro e o que foi? Minha margem de contribuição. Minha margem de contribuição é isso aqui, tá? Então, se a minha margem tá baixa, eu tenho que mexer nisso, 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 nisso. Porque a gente vê aqui, a margem aqui tá baixa de contribuição. Mas o lucro tá alto, ou seja, se você mexer ainda mais na parte aqui de cima, cadê? Se eu mexer ainda mais no custo, no preço, vai melhorar ainda mais a margem, porque o custo tá baixo. Então, aqui eu mexi em tudo, aumentei meu lucro e tal, eu venho aqui, olho também, ó, o imposto segue alto, altíssimo. Mas aqui tem a análise horizontal. O que é a análise horizontal? Quanto a minha empresa cresceu ou diminuiu em relação ao mês anterior. Ou seja, o meu lucro diminuiu em relação ao mês anterior em 70%. Quase 71%, 70%. Ou seja, eu vendi mais, mas ainda consegui reduzir meu lucro em 70%. Tá? Pode ser imposto atrasado que colocou aqui, mas você pode colocar tanto imposto atrasado aqui como na movimentação não operacional. Aí você cria aqui, ó, e coloca por aqui, que aí vai ser pagamento de dívidas passadas, atrasadas, enfim, você pode colocar ali. Mas você consegue visualizar que vender mais não significa que você tem lucro. Consegue visualizar também quanto, na análise vertical, o quanto daquela conta representa em relação ao seu lucro e o quanto a sua empresa cresceu ou diminuiu em relação ao mês anterior. Deu para ter essa clareza aqui? Não é simplesmente vender, mas é saber de fato, estou tendo lucro, estou crescendo, não estou crescendo, tá? Tudo bem? Então, explicando novamente aqui para você poder entender. Então, tem a receita, depois vem os custos, depois vem a margem de contribuição. Você vem aqui e olha, minha margem é isso, faz sentido, não faz sentido. Meu resultado é isso, faz sentido, não faz sentido. Aí você desconta as suas despesas. Aí tem resultado operacional antes do investimento, que é para você saber se
está na hora de investir ou não, porque senão você acaba investindo no momento e acaba afundando mais a sua empresa. Você investe uma coisa que vai te dar retorno daqui a, sei lá, 10, 20 anos e não era o momento agora, se você não tem caixa. Então, você consegue também ter esse controle. Aí tem o resultado operacional e também tem o resultado não operacional ali das suas empresas. Empresas saudáveis não acompanham apenas as vendas, elas acompanham todos os indicadores, porque crescer só de analisar venda não é o suficiente, você precisa analisar todos os outros os números. E quais são esses indicadores que você precisa analisar? Você precisa analisar o resultado operacional, que já está aqui, que seria lucro ou prejuízo, a margem de contribuição, todos esses que estão aqui é o que você precisa analisar. Desde resultado operacional, receita, custo, margem de contribuição, despesas fixas, o resultado operacional antes do investimento e investimento. Você precisa analisar tudo isso para entender se a sua empresa está assim no bom caminho. Se você quer acompanhar esses números de perto, de forma certa, não simplesmente um sistema que você lança entrada, saída, tudo genérico e só te entrega muitas vezes a DRE e não te entrega de fato um fluxo de caixa que te ajuda na análise de decisão, quer testar? Quer tomar decisões melhores? Basta comentar controle aqui embaixo ou clique no link que eu vou deixar aqui embaixo também para você estar testando o Decontro por 15 dias grátis, tá bom?